Bem, pessoal, boa tarde. Um prazer conhecê-los. Para quem não conhece, acho que boa parte de vocês tem o privilégio de conhecer. Acho que atender desde 2010, aproximadamente, por outras empresas, também orientais, diga-se de passagem. Tenho o privilégio de rever aqui amigos de mercado, também colegas de trabalho e também clientes, integradores, né? Então, uma satisfação enorme, né? Conheço a Dealer também desde 2010, também como um distribuidor de marcas pelas quais eu passei aqui no Brasil. A ideia aqui, alinhando as expectativas, é apresentar um pouquinho a Darrow para vocês, também apresentar algumas trends de mercado sobre painéis de LED, especialmente. Depois disso, eu vou entrar um pouquinho em alguns conceitos de dimensionamento. A ideia aqui não é passar para vocês, tornar essa atividade basicamente um treinamento, acho que não é isso. Mas, conhecendo o mercado corporativo e algumas inserções, muitas dúvidas nós recebemos e entendemos que vocês têm. Então, aqui a ideia é dar uma passada por isso, e, obviamente, depois disso, nós vamos colocar os nossos pontos de contato, passar um pouquinho que, estruturalmente, vocês não precisam se desesperar, sabendo que nós temos estrutura e como nós estamos estruturados aqui no Brasil. E aí, depois eu passo rapidamente pelo portfólio para vocês saberem o que vocês podem contar desde já, a partir de agora, nessa relação da Darrow em conjunto com a Dealer. Tá? Então, como já foi observado, André Seni, no mercado de audiovisual desde 2010, né, iniciando a carreira aí no audiovisual profissional, e agora, mais ou menos 9 meses na Darrow, estruturando essa vertical de vendas dentro da empresa. Quem é a Darrow? Eu pulei esse slide porque tem muita coisa para passar, não quero gastar tanto tempo com institucional, mas a Darrow é uma empresa chinesa de 5 bilhões de dólares, donas. Na verdade, nós temos parceria com grandes empresas aqui, nós fazemos OEM de várias empresas de mercado, renomadas empresas de mercado aqui no Brasil, não somente na linha de segurança, IoT, mas também na própria linha de display. Grandes displays de mercado utilizam os painéis de LED da Darrow, fabricados por nós, com a marca dessas empresas aqui no Brasil. Então, com essa operação, não é tão recente, nós temos grandes cases aqui já no Brasil, como o próprio Allianz, aquele Anel Ring, nós temos as CCOs do Bradesco, do Carrefour, inúmeros projetos que nós já desenvolvemos aqui no Brasil, validando e testando os nossos produtos e nosso modelo de negócios. Então, a partir de agora, falando um pouquinho, avançando, eu acho que, basicamente, não sei se todos já ouviram falar também da nossa estrutura. Nós temos um escritório aqui no Brasil, que é o nosso, fica aqui na região da Berrini, na George On, onde é o nosso escritório e também nosso showroom, tá? Desde 2016. É um espaço aberto para que vocês, enquanto integradores, possam levar consumidores finais até lá. Nós conseguimos receber até 40 pessoas ali, fazer um evento dedicado para vocês. Basta a gente arreglar aí, né, um pouquinho, arreglar não, eu estou falando espanhol aqui, né? Vamos dizer assim, combinar isso tudo com o Marçal, através da Dealer, a gente consegue fazer esse evento em conjunto, tá bom? Aqui, eu vou passar um pouquinho, dando alguns highlights sobre o mercado de LED, abrindo um pouquinho a mente de quem nunca trabalhou ou pretende trabalhar, quais são os highlights de mercado. Aqui, basicamente, o que eu tenho visto de tendências, né? Basicamente, todas as CCOs estão caminhando para o uso de LED e não mais video wall. Eu tive o privilégio de cobrir a Infocom, juntamente com a Darrow. Paulo, está aqui, desculpa, um grande abraço. O Paulo Cardoso, um grande amigo. E eu passei por todos os stands ali. Eu não vi ninguém demonstrando mais LCD Video Wall. Ou seja, não é mais uma tendência dentro do nosso mercado, ainda existem empresas que trabalham, mas todos estão migrando as CCOs para o painel de LED. Né? Outro grande ponto, Home LED. A tecnologia está avançando em termos de preço, redução de preço, aumento de tecnologia, que está permitindo o LED invadir dentro das residências. Então, o mercado residencial tem sido muito forte, amplamente atacado por algumas já empresas aqui no Brasil também. Digital Signage dispensa comentários, ou seja, a gente vai nos shoppings, em qualquer lugar que você vai, você se depara com um painel de LED. Mas cabe uma pequena observação. Isso foi uma grande mensagem que a Infocom nos deu. Virtual Studio, ou seja, LED sendo utilizado como plano de fundo de gravações, reduzindo custos e assim vai. Né? TVs corporativas, enfim, uma série de jornais e assim vai. O Watch of Home é extremamente aquecido, vocês devem saber disso por conta de tendências, tecnologia e também, vamos dizer assim, necessidades que surgiram. Acho que boa parte de vocês viram até um grande case da Elemedia, Eletromedia, recentemente, daquele ponto de ônibus que a mulher, quando a menina está sozinha, uma câmera de vídeo, ela pode startar uma chamada, fala com a atendente fica com ela até que o ônibus passe, coisas desse tipo. Então, a tecnologia é a favor da segurança, do conforto e também da comunicação. Mas uma grande... não dispensa comentários as igrejas no uso de LED, acho que é totalmente aderente, mas o retail tem caminhado a passos largos para o uso da tecnologia de LED.
Carrefour, você vai, pelo menos aqui em São Paulo, em algumas unidades, o painel de LED está no corner, no canto de cada gôndola, passando a comunicação, vendendo a publicidade daquela marca em questão. Isso reduz custo de plotagem, velocidade de alteração de comunicação e, principalmente, uma outra tendência também são aqueles shelf LED, que são os LEDs que ficam embaixo, onde você vê o preço de produto, você consegue integrar isso, vendendo comunicação, alterando o preço, mapeando todo o mercado por ali. Ou seja, o LED e sistemas de digital signage têm invadido, não somente contando storytelling, contando uma história, aumentando o consumo ou ajudando as marcas a promover seus produtos, mas também nessa inteligência de redução de custo operacional e assim vai. Estou falando rápido aqui, que tem muita coisa para passar. Muita calma, né? É excesso de conteúdo, né, Eliezer? Bem, aqui eu vou começar no beabá do LED, mas eu vou passar por aqui rapidamente. Para desmistificar, LED ele possui diversos tamanhos, tá, pessoal? E além desse gabinete aqui, que pode ter 500 por 500, 500 por 1000, 640 por 480, ele ainda possui módulos menores, que permitem a manutenção de um trecho dali que, por exemplo, danificou, ou há um excesso de pixel pitch queimado, e assim vai. Depois disso, ele pode ser instalação fixa, ou o que nós chamamos de rentals, utilizado para locação e eventos. Tá? Ele pode ser interno e pode ser externo. Bem beabá, mas vamos lá. Eles são majoritariamente de instalação retas. O que mais você vai ver no mercado, 90% do mercado, utiliza LEDs para instalação reta. Ele pode ser para instalação em quina, são LEDs específicos que permitem fazer essa instalação em corner, em canto. Instalação transparente, muito utilizada em vitrines, uma questão conceitual. Ele tem uma transparência bacana, você consegue visualizar o que está acontecendo atrás dele, e mesmo assim, quem está do outro lado está vendo toda a comunicação da tua marca. Bem legal esse tipo de instalação. Painéis de instalação curva. Painéis de instalação em piso, suporta 400, 450 quilos, ou seja, eu poderia subir umas 4 vezes ali, fácil, viu, Paulo? E depois em formato de pôster, né? Então, esses são alguns produtos que o LED permite. Agora, falando de algumas grandezas, para a gente entrar propriamente dito no conteúdo, o pixel pitch é assim, a distância de um... ele garante a resolução, ele está ligado diretamente com a resolução do painel, ele trata do pixel do centro de um ponto do pixel até o outro, e isso é o que nós chamamos de dot pixel ou pixel pitch, tá bom? E aí é a distância entre os dois pontos. O brilho, como nós conhecemos, ele determina naturalmente a luminosidade que você recebe, isso está ligado com a cor, mas isso eu deixo vocês tranquilos que os principais fabricantes de mercado já adotam uma quantidade de brilho suficiente, ou seja, você não precisa fazer cálculos, ele já sabe que indoor existe uma média de brilho necessária para aquele ambiente e o outdoor idem, tá? Então, isso são coisas que você podem observar, mas não é algo que você precisa calcular, ok? Simplesmente você analisa uma especificação. O contraste é aquele famoso Batman brigando no beco escuro, na frente do Batmóvel, onde começa o Batman, onde termina, então existe essa relação de detalhamento das curvas das imagens. Resolução, como a gente já observou, e manutenção frontal ou traseira. Então, isso tudo é importante quando você estiver analisando uma especificação, se o LED ele disponibiliza manutenção frontal e traseira, e full frontal e full traseira. Existem diferenças. Parte dele pode ser possível fazer manutenção frontal, ou 100% frontal. Imagina uma instalação que você cola um LED na parede, instala fixo na parede, e ele não tem manutenção full frontal. E aí? Como é que você faz? Cada vez você vai ter que tirar o parafuso, recolocar o produto ali. Isso é importante. Digo para vocês que os nossos produtos de instalação fixa indoor são 100% full frontal. Pixel pitch. Aqui existe um pulo do gato, principalmente quem já está nesse mercado. Existem aquelas cotações famosas do P1, né? O famoso P1. Sempre peça a medida em milímetros. Porque P1, para mim, pode ser 0,96, porque está próximo do 1, mas para quem está fazendo um orçamento para você e colocou P1, pode ser 1,9. Então, muito cuidado, tá? Às vezes chega aqueles orçamentos de igreja, aqui eu tenho um P3. Aí quando eu vou ver é um 3,9 e eu estou oferecendo o produto P3,0. Mais resolução, produto mais caro, comparando com outro produto. Então, sempre toma esse cuidado. P1 não. Peça em milímetros contra o que você está concorrendo. Tá bom? Garantia e suporte. Nós estamos aqui desde 2016, com ponto de manutenção aqui em São Paulo, estamos abrindo mais capilaridade para atender em outros estados também, mas é importante que você tenha manutenção aqui, ou seja, deu problema a quem você recorre, né? Nem toda marca está aqui, com o escritório estabelecido e com seu ponto de assistência técnica local. Tecnologia. Bem, nós usamos as principais tecnologias de mercado, se reduz tamanho de produto, você aliás, aumenta a entrega do produto, então sempre isso é importante vocês analisarem também. E qual é a marca do painel? Ou seja, hoje se você não compra qualquer telefonia celular,
né? Então, assim, a gente analisa a marca do celular, analisa a marca de TV, mas para painel de LED ainda não é um conceito que nós analisamos. Isso é importante, tá? Isso garante a confiabilidade. E até entrega de especificação. Em inúmeros casos, a gente pega uma especificação que está dizendo lá que ele entrega 800 nits, na realidade, o painel chega aqui e não entrega nem 400. Se você colocar um luxímetro ali, você vai ter uma boa decepção, né? Então, por isso que é importante você se associar com marcas de mercado, ok? Bem, basicamente assim, vamos falar um pouquinho agora de vantagens, né? Quando a gente compara com um LCD Video Wall, primeiramente você tem o design zero borda, então é zero borda mesmo, ou seja, você não enxerga as linhas ali de conexão. Alta disponibilidade, ou seja, aconteceu um problema no módulo, você viu que ele é um sistema modular, você tira só aquele módulo em questão, ele já vem com o que nós chamamos de spare parts, ou seja, é calculado uma quantidade adicional que você recebe junto com o produto e você vai substituindo isso, ou seja, módulos, receiving card, e tudo isso você tem à disposição. Caso haja algum problema, você substitui só aquilo que deu pau, aquilo que deu problema efetivamente. Então, esses são os spare parts. Fácil manutenção, como eu falei, frontal e traseira. Maior durabilidade, são 100 mil horas de uso, ok? Design modular, ou seja, você consegue fazer, já vi instalações em igrejas com uma cruz. Então, você faz uma cruz de LED ali, ou seja, muito mais tranquilo de ser feito. E aqui, cabe realmente um asterisco nessa vantagem, foi um case que nós executamos interno, comparando nosso produto com um video wall de 0,44 de borda de junção, que é o que faz mais sentido, porque o meu LED não entrega a borda. Então, é justo que eu compare com isso, comparando, obviamente, um projeto de video wall com um backup. Então, quando a gente compara o preço, o LED, nesse cenário que nós montamos, nós já somos mais baratos, em torno de 13% em relação ao video wall, ok? Então, cai aquele mito que o LED é muito mais caro que um video wall. Depende, tá? Bem, vamos lá. O projeto. Aqui são as perguntas fundamentais, pessoal. Qual o tamanho de tela? Se ele sabe, ok. Se não sabe, a gente vai aprender um pouquinho mais para frente como é que a gente se vira em relação a isso. O produto vai ser... Qual a distância do público? É importante você analisar a primeira pessoa de impacto e a última pessoa de impacto. São dados importantes na hora de você construir o projeto. Será uma instalação interna ou externa? Isso vai determinar se você vai usar um produto indoor ou outdoor. O produto será utilizado de forma itinerante? Por que é importante isso? Às vezes, tem pessoas que compram um LED de instalação fixa, mas vamos supor uma construtora. Ela usa o LED de uma forma itinerante. Ele passa 4, 5 meses em um lugar, vai para outro. É melhor você aplicar um produto rental do que oferecer uma instalação fixa. Dor de cabeça, isso pode estragar o LED. Ou seja, essas informações, essas perguntas são importantes. Manutenção frontal traseira, como eu comentei. A instalação demandar a manutenção full frontal e full traseira são informações importantes na hora de você desenhar o projeto e também precificar e indicar o melhor produto. Quantas fontes de vídeos? Ou seja, eu vou receber um sinal apenas HDMI ou eu vou receber múltiplos sinais de vídeo que eu tenho que tratar elas de forma independente. Isso é importante saber, que isso vai definir o quê? O processamento que eu vou utilizar no LED. Depois disso, será background de gravação? Vamos pegar um cenário de uma igreja. Esse cenário já aconteceu comigo diversas vezes. Eu comparo com uma outra concorrente, um orçamento, quando eu olho a especificação do painel dele, taxa de atualização de 1.920. O que vai acontecer quando a câmera da igreja pegar esse painel por trás como plano de fundo? A câmera com uma taxa de atualização diferente? Deu ruim. Ou seja, todos os painéis da Darro já têm uma taxa de atualização de 3.840 Hz. Então, é importante. Vendeu para uma igreja, colocar um painel de 920 Hz lá, o que vai acontecer? Você vai ter aqueles problemas de imagem no fundo. Tá? O LED nunca vai ficar uma gravação bacana de fundo, ok? São preocupações importantes. Vamos lá. Aqui é uma relação que vai ter diversas companhias dando um dado diferente. Por que eu escolhi esse dado? Porque, majoritariamente, grande parte do mercado utiliza esse sistema. Então, eu não quero que vocês saiam daqui utilizando uma métrica que vão deixar vocês em desvantagem. Na hora que você escolhe o Pixel Pitch, um dos pontos que você leva em consideração é a distância do primeiro interlocutor. Existe uma relação que nós utilizamos, que é uma relação do Pixel Pitch 4.0, significa que a 4 metros de distância você não consegue enxergar o pixel, você consegue ter uma visão uniforme da imagem. Existem pessoas que vão dizer para você que é o Pixel Pitch mais 1. Então, ou seja, se você tem 3 metros, menos 1, né? Então, ali você tem uma régua diferente. Cada um vai dizer uma coisa para você. O que eu estou usando aqui é aplicando não uma regra que a empresa me impôs, mas uma regra de mercado que eu acho que a maioria utiliza. Então, você sai daqui utilizando uma prática de mercado e não usando um conceito técnico da indústria que pode incorrer vocês a fazer um orçamento mais caro que os demais. Ok? Então, aqui, agora, a gente vai falar um pouquinho de norma. O que eu quero dizer ao virar para essa parte da apresentação? Eu quero dizer que a Darro, nós temos aqui aproximadamente no Brasil 100 funcionários, o Paulo te conheceu no escritório lá, né, Paulo?
Nós temos 15 pré-vendas dentro dessa empresa. O Felipe, daqui da Dire, também foi treinado por nós, está em constante contato comigo. O João, que é o nosso ponto de suporte comercial. Nós temos 15 pré-vendas dentro da empresa à sua disposição. Não somente para LED, soluções de de controle de acesso, câmeras com inteligência artificial, inúmeros projetos que você pode contar com a companhia. São 15 pessoas trabalhando para o mercado, ok? Então, daqui para frente, a ideia aqui não é dificultar a sua vida e deixar você de cabelo em pé sobre o painel de LED, mas é dizer para você que existe norma, é menos complexo do que você imagina e você tem todo o suporte da indústria na condução dos seus projetos, você conta conosco no desenvolvimento, você não está sozinho, ok? Essa é a principal mensagem. Então, existem normas. Então, vamos supor que você pegou uma sala de reunião para executar. Eles pediram para você uma tela com 3 metros de largura. Existem normas da Infocom, o Nelson está aí que não me deixa mentir sozinho, né? Eu não sei se o Nelson está aqui, está por aí, mas isso aqui é uma norma da Infocom. Tá? A menor distância de visualização é igual à largura da tela. Então, se eu tenho uma tela aqui de 3 metros, significa que, ergonomicamente, a primeira pessoa de contato ela deve estar mais ou menos 3 metros. Se você tem uma sala fixa, ali que a primeira posição já está estabelecida, você tem que usar essa regra ao contrário. Eu sei que mais ou menos até essa primeira pessoa eu tenho 2,5 metros, você vai trabalhar mais ou menos com 2,5 metros de largura dessa tela. Tá? Outro critério adicional que você pode utilizar é que ele se baseia no ângulo de visão em termos de ergonomia dessa visão vertical. O ideal é que a tela fique na direção dos olhos de uma pessoa sentada. Depois disso, 15 graus até o meio da tela e até 30 graus até o topo da tela, você vai ter uma noção de ergonomia para que você possa começar a desenhar os seus projetos. Beleza. Agora vem aqui a altura da tela. A gente fala de largura. Aí eu vou começar a falar um pouco de altura da tela. Qual que é o conceito? Basicamente, também a norma da Infocom ela diz que existem 3 tipos de público. Atividade de visão geral, vamos supor uma igreja que a pessoa vai ver um vídeo de fundo ou a filmagem do próprio culto e, no máximo, que ela vê é a letra do hino ou da música. Isso é um tipo de análise geral. Análise detalhada. Vamos imaginar uma reunião corporativa, onde eles estão vendo ali uma apresentação de produto, como eu fiz aqui, algo assim. Agora, uma atividade de inspeção, vamos imaginar uma planta, dados sensíveis de gráficos, números, estatísticas, onde as pessoas tomam decisão. São dados sensíveis. E aí eu considero isso uma atividade de inspeção. Vamos supor que dentro dessa tela, eu estou assumindo que essa altura da tela é de 1,92, eu vou explicar um pouco para vocês na frente por que eu assumi essa altura da tela para essa tela de largura de 3 metros que a gente começou a projetar, que, na realidade, depois a gente vai ajustar ao tamanho do gabinete, mas vamos supor que... Voltando, desculpe. Aqui. Se eu considerar uma visão de atividade detalhada e assumir que essa tela vai ter 1,92 de altura, eu multiplicaria por 6. E aí eu sei que a distância máxima do último observador pode ser, no máximo, mais ou menos 11,52 metros. E o contrário, idem. Se eu sei mais ou menos onde é que fica a última cadeira, eu dividiria essa última cadeira por 6 e eu teria a altura que essa tela minimamente precisaria ter para que ele tenha uma boa experiência da imagem. Então, a gente está falando de norma. Essa norma, por enquanto, você vai fixá-la na memória para depois ela vai te ajudar a desenvolver o projeto do LED. Ok? Lembrando, mais uma vez, que vocês contam com o nosso suporte, aqui é desmistificar, talvez, aí algumas pulgas atrás da orelha que vocês tenham sobre LED. Próxima etapa. Ponto muito importante é que a norma da Infocom diz o seguinte: quanto fora do eixo o público pode estar em relação ao ponto central da tela? Até 45. Depende... por exemplo, se a queda de brilho requer algo menor do que isso. Mas, em geral, 45 graus é o ponto que você vai projetar para que essa tela te dê de cobertura. O painel de LED ele permite ângulos de visão mais altos, porque, assim, primeiro, por característica técnica, que, em geral, por exemplo, o nosso LED indoor ele tem 140 graus de amplitude de ângulo de visão, e também ele não tem dissipação de brilho, não tanto igual o projetor, nesse sentido, porque o projetor, a luminosidade vai até a tela, e essa tela, tendo ganho ou não, ela devolve isso em formato de brilho para você. Então, há uma dissipação de brilho por espaço. Né? O LED ele reduz isso. Então, é uma vantagem. Então, você consegue trabalhar com uma amplitude maior. Ok? Então, sim, existe uma norma de 45 graus, mas quando se trata de LED, você abre isso para 140 graus. Estou falando rápido ainda, né, pessoal? Porque tem muito conteúdo. Foi mal. Bem, agora aqui onde eu quero que você não fique preocupado. Tá? Mas vamos lá, trabalhando conceitos. Todo mundo aqui, acho que o aspecto ele fica bem claro. 4.3, a Luana não vai saber o que é 4.3, mas existia uma tela de tubo antigamente, aquelas telas antigas, que ela tinha esse aspecto, 4 por 3.
Mas a gente tem outros aspectos. 16:9, padrão de TV, 16:10, padrão de TI, e assim vai. Se você dividir exatamente o 4:3, você acha uma relação. Se você pegar na calculadora 4:3, você vai ter 1,33, assim como se você dividir 16:9, 16:10, você vai ter mais ou menos um número final. Essa relação de aspecto ela vai te ajudar quando você precisar conciliar esse projeto que você está desenvolvendo, da largura e altura, para enquadrar isso dentro de uma relação de aspecto. Para isso, primeiro você, sabendo que produto vai utilizar, você vai pegar a especificação daquele gabinete. Então, o nosso gabinete ele tem 64 centímetros de largura por 48 de altura, e nesse gabinete ele tem pontos de imagem que vão te dar a resolução final também. Então, você sabendo que produto você está trabalhando, o que você vai fazer? Minha meta é construir uma tela de aproximadamente 3 metros. Esse gabinete ele tem 64 de largura. O que eu tenho que fazer? 64. Qual a melhor medida que se aproxima dos 3 metros? E aí você vai tomar uma decisão se você vai aumentar ou passar quando não bater a medida exata, ou se você vai regredir. Nesse caso aqui, eu avancei. Então, sabendo que o meu gabinete tem 64, eu coloquei 5 gabinetes na horizontal e ele me deu 3,20 metros de largura. Então, essa tela tem 3,20 metros de largura. A altura, nós definimos que cada gabinete tem 0,48, eu coloquei 4 de altura, ela me deu um resultado de 1,92 m. Significa que a relação de aspecto que eu tenho dessa tela, 3,20 dividido por 1,92, deu 1,66, que ela se aproxima do 16:10. Significa que quando você colocar qualquer vídeo, input, notebook, enfim, você não vai precisar ficar ajustando, ou a imagem não vai sofrer aquele dano de achatamento, ou esticar a imagem, significa que, ok, você vai ter um bom resultado final. Beleza? Próximo passo. Quando eu fiz essa tela, e o público estava mais ou menos numa distância de 3 metros, aquele conceito de relação que eu disse para vocês significa que um pixel pitch de 3 equivale a uma distância de 3 metros. Significa que um cara a 3 metros, ele tem uma boa experiência visual da tela, certo? Só que aí vamos lá. Existe um trabalho de resolução. Essa tela que eu construí e eu usei o padrão de 3 milímetros, o que ela me deu de resultado? Eu disse para você que o gabinete ele tem uma medida física e ela tem uma medida também lógica de pontos de imagem, como uma tela, a resolução. Cada gabinetezinho tem uma quantidade de pontos. Esse gabinete, na horizontal, ele me dá 208 pontos de imagem. Na vertical, 156. Eu, usando a mesma lógica de multiplicar pela quantidade de gabinetes horizontal, eu tenho mais ou menos 1.208 dots vezes 5, 1.040. Então, eu tenho uma resolução de largura, 1.040. Na altura, eu tenho 624. Significa que a resolução que eu atingi nesse momento foi abaixo de HD. É uma experiência boa para uma sala de reunião? Não. Aí eu posso fazer um ajuste de resolução. Então, aqui eu fiz um primeiro cenário. Para ajustar é muito simples, pessoal. Você atinge resoluções maiores reduzindo o pixel pitch do gabinete. Se eu estou trabalhando com 3.0, eu posso decrescer ele para um 2.5 ou 2, ou eu aumento o tamanho da tela, ou ambos. Ou seja, eu aumento um pouco o tamanho da tela, reduzo o pixel pitch para atingir o meu objetivo. Ok? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu desci para um 2.5. Quando eu desci para um 2.5, naturalmente ele vai ter mais pontos por imagem, porque a relação dele é, se eu reduzo o pixel pitch, eu aumento a minha capacidade de pontos de imagem, minha resolução melhora. Então, nesse cenário aqui, em resumo da história, para não fazer tanta conta aqui, eu atingi uma resolução minimamente HD. Agora sim, eu estou com uma resolução até maior do que HD. Então, você vê que os dados não são na pinta, mas você entregou um projeto adequado, um projeto aderente, você está justificando o seu projeto para o cliente. Se ele quisesse Full HD, possivelmente eu vou decrescer o pixel pitch, talvez aumentar a tela e vou apresentar a minha proposta para ele, para esse cenário. Tá ok? Agora eu reduzi um pouquinho, viu, Lama? Comecei a ficar mais calmo. Vamos lá. Dimensionar o processamento. Eu vou dar uma pincelada sobre isso também. Eu acho importante. Eu peguei o mesmo cenário, então não se preocupe que isso aqui foi aquele último cenário que a gente fez daquela tela HD, do slide anterior. O que eu tenho quando eu multiplico lateralmente o pixel pitch e vertical e horizontal? Eu descubro qual é a minha resolução total desse ambiente, dessa área. É exatamente aquele número. Quase 1 milhão de dots, quase 1 milhão de pixels. Cada resolução do gabinete, aí eu vou... Esse quadradinho aqui, isso eu estou falando sobre toda essa área de cobertura. Quando eu analiso só esse gabinete, eu tenho 256 pontos por
192 pontos. Eu descubro quanto cada gabinete desse me entrega de resolução. Em geral, pessoal, uma processadora, seja da Taurus, uma processadora, cada porta ela vai te entregar 650 mil pixels, mais ou menos. Tá? Então, ou seja, pode ser que ela só tenha uma porta e só enderece 650, pode ser que ela tenha duas portas e enderece 1 milhão e 300, pode ser que ela tenha mais portas e enderece até 2 milhões e 300. Aí você vai falar para mim, André, não bateu a conta, 650 daria 4 portas, daria mais. Porém, o HDMI ele tem uma limitação de endereçamento de até 2 milhões e 300, ok? Então, aqui, o que nós temos que fazer? Se eu sei que cada porta vai endereçar 650 mil pixels, e eu sei que cada gabinete desse aqui, ele consome 49 mil pixels e alguma coisa, quando eu divido isso, eu sei que cada porta dessa vai endereçar 13 gabinetes. Então, eu sei, legal. Cada porta dessa processadora vai endereçar 13 gabinetes para mim. Beleza. Vamos para o próximo cenário. Legal. Comecei a fazer a minha instalação do LED, que é bem assim na hora da configuração, pessoal. Você vai dizer para ele como é que está sendo feito o sinal físico, como é que ele está sendo, como é que ele foi configurado, como é que ele está ligado fisicamente. Pode ser assim, pode começar daqui, ele pode fazer um formato zigue-zague, ele é bem versátil em relação a isso, a instalação do LED. Mas o que vai acontecer aqui nesse cenário? Eu sei que ele endereça até, cada porta endereça 13... Acho que o microfone, não sei se deu um retorno, acho que deu o microfone ali, né? Eu sei que ele endereça até 13 gabinetes, mas olha o que acontece. Quando eu fiz essa ligação e começo a dizer como é que ele está alimentando sequencialmente, quando chega no 13º, a processadora só entende linhas quadráticas. Aqui, eu matei essa linha, eu não consigo usar o 13º, então eu paro. Então, é importante você tomar esse cuidado, porque senão você vai olhar, 650 mil pixels, o meu projeto, de repente, deu 500? Deu, porque cobriu, não necessariamente. Porque isso aqui você perdeu. Ela poderia ter endereçado um gabinete a mais, mas eu não posso usar. Então, o que eu faço? Eu inicio com a porta número 2. Eu posso iniciar tanto da parte de cima como na parte de baixo. Então, com isso, eu volto e começo a endereçar. Então, não é essa conta tão simples. Deu 1 milhão e 300, meu projeto deu 1 milhão e 200 pixels, está ok, ela vai funcionar. Não necessariamente. Esse cuidado tem que ser tomado, ok? Um outro ponto, leia a especificação da sua controladora, da sandbox, da videoprocessadora, que geralmente ela tem uma limitação horizontal e vertical do que ela endereça. Então, às vezes, mesmo que sua conta esteja certa, a imagem ela não vai conseguir endereçar 100% do que você fez, porque ela tem uma limitação horizontal. Então, sempre você analisa a especificação, ela sempre vai te dar horizontal e na vertical qual o limite dela. Se atentem a esse ponto, uma pequena dica aí também para vocês, tá bom? Bem, não doeu muito aí não, né, pessoal? Acho que consegui dominar um pouquinho, deixar mais simples, né? Bem, quais são os tipos de instalação? E aqui eu quero deixar um parênteses. Pessoal, dá para instalar um LED diretamente na parede. Se a parede for plana, de alvenaria, dá para instalar direto na parede, não precisa nem de estrutura. Tendo um LED full frontal, é simples. Agora, ele é um drywall, talvez você precise fazer uma estrutura ou reforçar, até mesmo no drywall dá. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é tão difícil. A gente fez uma instalação de 30 metros quadrados numa CCO do Carrefour, onde a parede tinha uma madeira. Coisa linda. Tudo direto na parede, tudo direto na madeira, só com uma parafusadeira, não precisou nem fazer o furo antes com a furadeira, foi só com a parafusadeira. Uma instalação bem simples de ser feita, ok? Mas, mesmo assim, a gente tem vários tipos de instalação, stacking, instalado diretamente na parede, suspensa, outdoor, projetos especiais. E aqui eu quero dizer para você, puxa, André, eu não sei quem pode fazer isso por mim. É aí onde a indústria entra, nós temos diversos parceiros, caso você não tenha quem faça a instalação por vocês, nós conectamos vocês a empresas extremamente especializadas em fazer a instalação de LED. Então, esse é o nosso papel, nós vamos auxiliar você. O que você precisa fazer é estimular a sua relação de contatos, trazer a oportunidade para a gente, e o resto a gente resolve, tá bom? Bem, aqui alguns exemplos de projeto. Então, ou seja, sistemas remotos, dependendo do projeto, você vai utilizar um tipo de processadora, seja uma linha Taurus, ou até mesmo a nossa solução, a gente tem um Droid Player, juntamente com a controladora, enfim. Aqui é só um escopo, por exemplo, dentro de um sistema local. Se você vai fazer uma CCO, a gente possivelmente vai usar uma linha H da Novstar ou uma linha da própria Darro, enfim.
quero dizer que nós cobrimos, em termos de processamento, tudo o que vocês precisam. Eu não entrego apenas o LED, mas nós utilizamos as nossas próprias controladoras, temos parceria com a Novstar também, então a gente consegue entregar todo o ecossistema de processamento, mais o LED. Tá ok? Bem, agora vamos falar de line-up. Eu só queria me atualizar. Quantos minutinhos eu tenho ainda? Não passei muito, não. 5, ok. Bem, pessoal, eu vou dizer para você o que vocês podem contar em relação ao LED. Módulos de LED, nós vendemos separadamente, temos uma fábrica de módulos. All-in-one, que são aqueles sistemas que já vêm com polegadas pré-definidas, ok? Nós temos as indoor, ou seja, linhas com encapsulamento COB, preparada também para o residencial. O gabinete ele já tem um formato 16:9, ou seja, é mais fácil você atingir uma resolução 16:9, entrega mais contraste, né? A lâmpada tem uma proteção em volta, né? Para que as lâmpadas não caiam, né? Porque um pixel pitch menor é mais sensível para fazer manutenção, né? Já é um sistema mais preparado e com polegadas pré-definidas, tá? Depois disso, você tem várias linhas, a nossa linha SS, assim vai. Nessa sopa de letrinhas, eu vou dizer para vocês que eu cubro indoor, outdoor, o que nós chamamos de final pixel pitch, ou seja, desde o 0.9 até o 2.5, quando nós falamos de fine pixel pitch ou narrow pixel pitch, ou seja, significa pixel pitch de baixa, que entrega mais resolução e pontos menores. Quando a gente fala de uma linha intermediária, nós falamos de 2.9, indoor e outdoor, chegamos do 2.9 até o 10 milímetros, ou seja, eu cubro você do 0.9 até o 10 milímetros, seja indoor e projetos outdoor também. Tanto com módulos de LED, quanto gabinetes prontos, totalmente preparados já com Receiving Card. Onde nós focamos? Para a linha para o Brasil, nós definimos a TH, que é uma linha quase 1 quilo, comparada a outra concorrência, 1 quilo mais leve, com os mesmos componentes, utilizando as principais marcas de mercado. Ou seja, nesse aspecto, nós estamos muito próximos de toda a concorrência no Brasil, utilizando alta tecnologia. Quem já está mais familiarizado com LED sabe que as lâmpadas vêm de um fabricante, a Receiving Card de um determinado fabricante, e nós utilizamos os mesmos das grandes marcas que atuam no Brasil também. Ok? Manutenção frontal e traseira, melhores componentes, fácil de instalar. Ele usa aquele sistema de slot, não aqueles flat cables, né, que você tem lá cada moto, você fica passando cabo, não. Ele é só um slot, ele já tem um imã para o indoor, você só conecta no slot e o imã já puxa, muito mais rápido de instalar. Ponta a ponta, você tem um cabo passando em cada ponta e extremidade para fazer as ligações laterais. Lâmpadas de alta performance, encaixe de módulos com slot que eu mencionei. Bem, pessoal, e depois o que você consegue contar conosco também? Módulos flexíveis, a linha de LED para piso, LED transparente, LED para estádio, os posters LEDs, e aqui a gente fala da linha de rental. Então, nós temos 4 linhas aqui, sendo que nós estamos focando muito no mercado brasileiro, com a linha RS, já com alguns cases aqui no mercado. Tá? Eu vou parar por aqui, porque eu passei minha apresentação, mas a gente tem telas interativas, né, ou seja, telas que substituem tudo que você precisa na sala de reunião. Você substitui quadro branco, a projeção, você substitui sistema de compartilhamento, ou seja, nós temos aí 4 linhas, bastante utilizado no mercado corporativo e educacional. E aí, bem, aí são acessórios, a gente passa um pouquinho também sobre monitores profissionais, vocês podem contar conosco com monitores video wall, monitores para digital signage também, totens, seja o standalone ou também com no formato de totem, touch ou não touch, né, enfim, monitores interativos. Nós temos todo o ecossistema para gerenciamento disso de uma forma centralizada, utilizando nosso software MPS. Você transforma todo e qualquer ecossistema, joga isso para dentro de um sistema de gestão de imagem. Esse sistema de gestão de imagem, você gerencia dispositivos, mídia, projeto, você faz gestão de plano de mídia ali dentro, aprovação, você emite relatórios para comprovar ali também tudo que, vamos supor, o mercado vendeu mídia para fabricante, você consegue dizer quanto tempo teve online, offline, você consegue determinar qual dispositivo e que horário vai passar determinada publicidade. Tá? Esse é o nosso software, que é gratuito até 20 licenças, depois disso existe um custo, mas 20 licenças, um projeto até 20 licenças de forma gratuita. Tá? Bem, e aí nossas linhas também para digital signage, e aí entramos um pouquinho também na parte de desktop, então, ou seja, nós temos uma linha de gamer, monitor desktop de uso pessoal, também a Dahua, e aí depois vem toda a parte de controle, que vocês podem contar conosco também para os seus projetos, né? E é isso aí. Bem, pessoal, aí, meus contatos, desculpa aí, não deu para colocar um QR Code, fiz a apresentação em cima um pouquinho, aí, terminei em cima da hora, mas a parte de vocês me conhecem, eu tenho aqui também o meu cartão, que eu posso distribuir para vocês ao final, um prazer vê-los novamente, e é isso aí. Obrigado, pessoal.